Continuando a nossa série de vídeos curtos apresentando os conceitos básicos para o entendimento da semiótica na linha de pensadores como John Dewey, Thomas Sebeok, Charles Sanders Peirce e da escolástica, das discussões em torno do signo da escolástica ibérica tardia, principalmente. Então, nos últimos vídeos, nós vimos que o signo, para esses pensadores, dessa tradição, chamemos assim, eles entendem que o signo é uma relação. Então, o signo não é só uma coisa, que seria o veículo sinal, né? Mas ele é uma relação. Então, para o entendimento disso, seria interessante esclarecer muito brevemente a noção de relação dentro desta tradição. Principalmente a noção de relação dentro da tradição escolástica mais propriamente, que é dali que John Dewey vai justificar a sua noção de relação com base na escolástica. Bom, então vamos lá. Essa relação do signo é uma relação irredutivelmente triádica. Isso já está em João de São Tomás, embora depois com Peirce ela seja aí uma característica que diferencia o Peirce da tradição semiológica. Para esses pensadores, o signo, então, constitui-se como uma relação. Aqui é interessante notar que o John Dewey, ele percebe uma característica interessante que distingue a relação tanto da substância quanto também dos outros acidentes, que a gente vai discutir já já. Mas é essa característica que eu vou apresentar logo mais, que, segundo o Dewey, possibilita que esse embate entre idealismo e realismo seja superado ao se compreender verdadeiramente o que é relação. O embate entre idealismo e realismo pode ser superado. Porque essa relação, que nós vamos ver logo mais, daqui a pouco, ela independe de ocorrer, seja como ente de razão ou como ente real, ou ente de natureza, seja como ens rationis ou ens natura. A relação, enquanto relação, ela independe de ocorrer, seja como ens rationis ou ens natura. E o signo é, por sua vez, uma relação, portanto, ele também participa dessa característica. Tem uma frase muito interessante do Thomas Sebeok. Thomas Sebeok diz que a semiótica ela é mediadora entre o real e a ilusão. Muito bem. Agora, existem dois tipos de relação. Um tipo é a relação propriamente relação, e o outro é chamado de relação, embora não seja propriamente relação. Você tem a relação secundum esse e a relação secundum diti. Essa divisão, ela surge com Boécio. E o signo, ele é relação propriamente relação. Portanto, ele é relação secundum esse. Vejamos então agora mais em detalhes isso tudo que eu acabei de dizer. Então, para o Dewey, a relação ela existe supra-subjetivamente. Lembra que se você viu os vídeos anteriores, você vai entender que quando o John Dewey usa objetivo e quando ele usa subjetivo, é um sentido praticamente inverso ao uso contemporâneo desses termos. Então, subjetivo é aquilo que tem uma existência independente da mente. A relação, pelo fato de ser relação, pelo fato de ser um ser para, ela é supra-subjetiva ou trans-subjetiva. Tem uma inspiração aqui do Jacques Maritain, no entendimento desse termo, da relação, a criação desse termo, né? A relação como supra-subjetiva. Há uma inspiração aqui em Jacques Maritain. Mas, de qualquer modo, vamos dizer que
tenha sido uma criação propriamente do John Dee, esse termo, pelo menos nesse contexto, supra-subjetivo. Ou seja, a relação ela está acima e além das subjetividades que estão envolvidas na relação. A relação não se reduz a uma ou outra subjetividade. Ela não inere uma ou outra subjetividade. Ela está acima, supra-subjetivamente. Essa é a visão que o John Dee defende. Continuando, então, a relação, ela distingue-se da substância e dos outros acidentes, justamente porque ela é um modo de ser que não se reduz a uma subjetividade. Ela depende, claro, da subjetividade, depende da substância, né? Mas, em si, ela é suprassubjetiva. Ela não existe em si, como no caso da substância, mas ela também não inere em outro, como no caso dos acidentes. Então, a característica da relação é de ser suprassubjetiva. Como eu disse, houve uma divisão na tradição latina, já originada em Boécio, de dois tipos de relação. Relatio secundum diti, que é uma relação enquanto expressa apenas no discurso, e uma relação secundum esse, que é a relação mesmo, o próprio ser mesmo de relação. Nós já vamos entrar ainda em mais detalhes nessa divisão. Mas antes, é preciso dizer que a relação, ela não se manifesta como algo sensível ou percebido pela percepção ou pela sensação. Justamente porque é uma relação, ela é invisível, vamos dizer assim. Ela é, para se entender a relação enquanto relação, você precisa ter um poder intelectual. Outra característica da relação é essa versatilidade que as relações possuem. Porque como ser de relação, segundo essa, ele independe de ocorrer seja como um ente de razão, ou seja como um ente de natureza, uma mesma relação, que, por exemplo, num determinado contexto, ela existe independentemente da cognição, em outros contextos, ela pode existir dependentemente da cognição, sem que ocorra alteração no seu ser de relação, enquanto relação. Não se altera. O fundamento dele se altera, claro, mas a relação enquanto relação, não. Então, vamos ver com mais detalhes. Vamos ver com mais detalhes essa divisão de relação. Então, o Dili, ele divide assim, os tipos de relação. Então, nós temos uma relação categorial, ou uma relação predicamental, que é uma relação também segundo um esse. E é categorial ou predicamental porque ela existe independente da mente. Nós temos uma relação transcendental, ou chamada de secundum diti, que não é relação, são as coisas relacionadas, as coisas em referência umas às outras. Então, por exemplo, dentro da relação, a relação se constitui irredutivelmente por três termos, né? Dentre eles, por três elementos, dentre eles, o veículo sinal, que é comumente chamado de relação, o veículo de signo, né? Embora o signo seja propriamente a relação, o veículo sinal, veículo do signo, ou do sinal, ele é uma relatio secundum diti, porque ele se constitui relativamente, assim como os outros elementos. Mas ele não é relação, ele não é o ser propriamente de relação. Né? Depois nós temos uma relação puramente objetiva, que é as relações dos entes de razão, né? As relações que resultam-se da atividade da mente, que podem ser relação secundum esse também, né? Então, a relação secundum esse, ou chamada de relação ontológica,
São as relações que existem, que constituem-se no seu ser de relação, esse S-ad, o ser para. Essa relação, segundo o S, ela pode ser tanto de razão quanto uma relação categorial, existir independentemente da mente. E o outro tipo é a relação secundum-dite, que não é relação, são coisas relacionadas. É relação enquanto expressa no discurso. Então, essa é a divisão, esse é o entendimento das divisões do conceito de relação, segundo o Dili, com base na tradição latina. As relações, elas podem ser relações diádicas, como podem ser também relações triádicas. No caso do signo, é sempre uma relação triádica. Sempre uma relação, no caso do signo, irredutivelmente triádica. Mas você pode ter outras relações que são diádicas, por exemplo, a paternidade, maternidade, são relações diádicas. O ser de relação, São Tomás de Aquino chama do ente mínimo. O ente mínimo, o menor, mais fraco de todos os seres. Todos os entes é o ente das relações. Porém, a grande coisa curiosa é que dentro da visão cristã, as pessoas divinas são relações. Então, do ponto de vista das pessoas divinas, a relação já não seria propriamente esse ente mínimo. Né? Tem um livro excelente para se entender isso, chama-se La Doctrine de la Relation chez Saint Thomas. A doutrina da relação em São Tomás. É um livro em francês, mas não é difícil de ler. E explica, dá um contexto histórico sobre a doutrina da relação. Tomás de Aquino e também nos tomistas. O Dili tem críticas que ele faz a respeito desse livro, mas ele usa o livro como uma das referências. Então é um livro interessante de se ler. Então, para se entender signo, é preciso antes entender o conceito de relação. E aqui a gente deu uma pincelada num assunto que é muito complexo. É uma discussão verdadeiramente complexa, o tema, a discussão da relação.